Quando enfrentamos grandes desafios, a união de forças é fundamental. E o Grupo RBS quer estar sempre junto dos gaúchos, colaborando com causas que fazem a diferença no nosso estado. Confira as iniciativas de responsabilidade social que apoiamos e realizamos em 2020. Juntos, superamos obstáculos. Juntos, renovamos a esperança de um futuro melhor. Juntos, podemos fazer a diferença. Grupo RBS. A gente vive junto. O Pix no Sicredi também é um jeito rápido e seguro de receber. Não importa o que você vende, serve, conserta, cozinha. E usar o Pix na sua loja, café, lavanderia, pet shop, consultório é fácil. É só acessar o aplicativo do Sicredi, cadastrar suas chaves e começar a usar a qualquer dia e horário, inclusive aos finais de semana e feriados. Posso pagar com Pix? Claro! Receba também pelo Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. A escolha é sempre sua! Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em roda da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado, aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresce junto à região, ao lado das pessoas. Agora inaugura uma nova fase e lança o Vantajão Atacado Caxias, que junto à unidade de vacaria é um presente da família Andreassa para a região. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza. Nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Sejam muito bem-vindos ao novo Vantajão Atacado. O braço atacadista do Grupo Andreassa, o nosso atacado. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje. Em 60 anos de atuação, o BRDE está presente na vida das empresas do Sul. Uma história de desafios superados, de resultados positivos e principalmente de parceria no desenvolvimento e sucesso de nossos clientes. E nesses anos todos, nos orgulhamos de nossa marca ter se transformado em um dos pilares de fomento de toda a região Sul. BRDE, 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Para nós, do Círculo, o tempo é relativo. Quando olhamos para o passado, o tempo não passa. Olhamos para o passado com reverência. Afinal, são mais de 8 décadas de uma história maravilhosa. Porém, quando olhamos para o futuro, temos pressa. O tempo voa e voamos juntos, sempre em busca dos melhores talentos, das melhores práticas, da mais sofisticada tecnologia. Vivemos um novo tempo que exige mais de cada um de nós. É tempo de mudar. Por isso, o Círculo agora agrega ao seu nome a palavra que melhor traduz nossa vocação. Nossa nova marca passa a ser Círculo Saúde. E o novo conceito vai reafirmar nossa missão, garantindo que estaremos sempre ao seu lado. Círculo Saúde.
a cada dia mais ligado em você. Entender as mudanças que 2020 trouxe não tem sido algo fácil. Mesmo que as situações possam ter sido alteradas, existem coisas que realmente importam e nunca saem das nossas prioridades. Como aproximar sentimentos, rompendo a barreira de grandes distâncias. Porque é isso que nos conecta, nos motiva e faz a vida valer a pena. E nós estaremos sempre unindo você ao que realmente importa. Marco Polo, sempre aqui. Estamos na estrada há décadas. Sim, décadas. Nem daria para medir quantos quilômetros já percorremos, quantos sonhos realizamos, quantas riquezas de valor inestimável transportamos. Pessoas, bens, sonhos, prosperidade. Mas isso foi só o começo. Em um mundo que não para de mudar, somos movimento. Frente aos desafios, nos superamos, nos reinventamos. Entre muitos, nos destacamos pela excelência. Com nossos clientes, a base é a confiança. Segurança é compromisso inegociável. Trabalho é alegria. E pessoas alegres nos levam mais longe. Nossa linha de chegada é o futuro. E o futuro não é fronteira, é oportunidade. De conectar pessoas a seus sonhos, de realização e de prosperidade. Porque estamos só começando. Empresas Randon, conectando pessoas e riquezas para gerar prosperidade. Sabe por que a UX é diferente? Porque tem o teu jeito e fala a tua língua. Somos a universidade com a força da comunidade. Uma universidade que olha para o futuro, que está no ranking das melhores do mundo, mas que também é daqui, a única da nossa região. Estude na UX. Acesse agora mesmo ux.br e saiba mais sobre cursos e formas de ingresso. UX, pessoas em movimento. Hoje, uma edição especial comemorativa aos 120 anos da nossa entidade. Esse evento é realizado pela SIC Caxias e tem também a iniciativa do Instituto Ítalo Victor Bersani. Em nome do presidente Ivanir Gasparim, agradecemos a todos que já estão nos acompanhando pelo Facebook. A nossa reunião conta com o patrocínio Master, Florense, Grupo RBS e Sicredi. Patrocínio: Supermercados Andreassa, BRDE, Rede Caminho do Saber, Círculo Saúde,
Marco Polo, Randon e Universidade de Caxias do Sul. Contamos ainda com o apoio institucional da Emercor e da Fortaleza. E o sorteio de hoje é com o projeto Degustar, com o nosso sorteio com a Pavos Braçaria. Para participar é super fácil. Poste uma foto assistindo a nossa reunião almoço especial de aniversário, marque @SicCaxiasOficial e @PavosBraçaria. Posta lá no Instagram e pronto, você já está concorrendo ao nosso sorteio. E hoje, na nossa reunião almoço especial, vamos falar um pouquinho então sobre os 120 anos da SIC, que foi fundada no dia 8 de julho de 1901. Lá, naquela época, 47 comerciantes e industrialistas fundaram a então Associação dos Comerciantes. Ao longo da história, a nossa entidade foi alterando seu nome, foram novas nomenclaturas, até o momento que chegamos o que somos hoje, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, a SIC Caxias. Nossa história é de protagonismo, de defesa dos interesses da livre iniciativa, dos princípios do associativismo, da força e da coragem de muitos empreendedores. E nesses 120 anos de história, o desenvolvimento econômico de Caxias do Sul se funde ao desenvolvimento da nossa entidade. E para contar essa grandiosa trajetória, temos conosco hoje a pós-doutora em História Econômica, professora de mestrado e doutorado em Turismo e Hospitalidade e de pós-graduação em História da UX, a professora Vânia Beatriz Merlotti Herédia. Eu já agradeço a atenção de todo mundo que está nos acompanhando e antes de passar a palavra para o nosso presidente Ivanir Gasparim, lembro para vocês que a gente tem um outro sorteio, uma outra promoshare valendo lá no nosso Instagram, lá no feed, são 6 prêmios, especial agora ao nosso aniversário e o sorteio ocorre no dia 9, na sexta-feira. Passo agora então a palavra para o nosso presidente Ivanir Gasparim e desejo a todos uma ótima reunião almoço. Senhoras e senhores, bom dia. Bem-vindos à reunião almoço da SIC Caxias. Ao agradecer o prestígio da participação de todos, vocês, neste dia especial, quero saudar a professora doutora Vânia Herédia, nossa palestrante que hoje vai nos ajudar a percorrer a linha do tempo para relembrar os fatos mais marcantes desses 120 anos de existência da SIC Caxias. De fato, nossa entidade completa 12 décadas, na próxima quinta-feira, 8 de julho. Trata-se de uma data importante para todos aqueles que trabalharam para tornar a SIC Caxias uma das principais e mais representativas entidades empresariais do Rio Grande do Sul. Com muito orgulho, hoje somos a 4ª entidade de classe na preferência dos gaúchos, atrás somente das federações. Mas para chegar aos dias de hoje e à representatividade que conquistamos, quantas bandeiras foram necessárias levantar? Quantas lutas, reivindicações foram encaminhadas em infindáveis tratativas com o poder público e que hoje são uma realidade para Caxias e região. Ao cumprir com a missão para a qual foi criada, que é defender os interesses da classe empresarial, a SIC teve participação decisiva em grande parte das conquistas em infraestrutura, educação, saúde, geração de empregos e melhoria da qualidade de vida da população. Nossa missão também sempre foi de estar à frente das empresas, estimular e fortalecer todos os elos que compõem o processo associativo, eliminar obstáculos, potencializar ações e reivindicações, discutir as melhores alternativas e soluções, sinalizar cenários e apontar tendências e os rumos que devem ser tomados. Nesse sentido, buscou maximizar os instrumentos e o acesso à formação de uma nova cultura e pedagogia empresarial, mais conectadas com os novos tempos. Laços muito fortes unem a SIC Caxias à comunidade, numa convivência construída e trabalhada ano após ano. Cidade e entidade nasceram praticamente juntas, a saber que Caxias do Sul
cresceu econômica e socialmente também graças à atuação da SIC, justifica a existência da entidade, seu trabalho e suas bandeiras. Imprescindível mencionar também que, ao abrigar em seu guarda-chuva a força da indústria, do comércio e do serviço, a SIC Caxias sempre procurou acompanhar as mudanças conjunturais registradas ao longo de sua trajetória, enfrentando as imposições econômicas, políticas que marcaram diferentes décadas. Não se faz uma entidade de classe sem união, esforço, determinação e fé. Entidades são criadas por pessoas que acreditam que é possível contribuir para melhorar a qualidade de vida de uma comunidade inteira, e é para isso que existimos. A história que celebramos hoje foi escrita por muitos autores que lutaram pela defesa da livre iniciativa, pela geração de negócios, de empregos e o desenvolvimento e bem-estar da nossa comunidade. Nesses 120 anos, as ideias se renovaram e a união se fortaleceu. E ninguém melhor do que a professora doutora Vânia Herédia para estar aqui hoje nesta reunião almoço comemorativa ao aniversário da entidade. Autora de vários livros sobre a história da SIC, a doutora Vânia, como ninguém, conhece o percurso que a entidade caminhou nessas 12 décadas, desde a fundação da Associação Comercial em 1901, pelo caixeiro viajante Ítalo Vitor Bersani, passando pela fusão com o Centro da Indústria Fabril em 1973, até os dias atuais, e sua importância no contexto do desenvolvimento econômico do nosso Estado. Doutora Vânia, bem-vinda, sempre muito bom ouvi-la falar da nossa história. Saiba que somos gratos ao seu trabalho e que suas obras são um verdadeiro legado e orgulho, não só para a SIC Caxias. Aproveito a oportunidade para agradecer todos aqueles que me antecederam no cargo de presidente. Todos têm seus nomes e seus feitos gravados na história. Agradecer aos presidentes do Conselho Superior, Davi Abramo Randão, e do Deliberativo, Emir Alves da Silva, por compartilharem conosco, cada qual com suas atribuições, responsabilidade da atual gestão da entidade. Agradecer aos presidentes de sindicatos por qualificarem o elo associativo, constituindo-se em verdadeiros defensores do desenvolvimento dos seus respectivos segmentos econômicos. Agradecer aos mais de 100 empresários voluntários que compõem as 19 diretorias departamentais da atual gestão. Vocês são um time que faz acontecer. Tenho que agradecer aos nossos 30 colaboradores que abraçam e transformam em ações as nossas causas e ideias. Agradecer aos meus vice-presidentes, Mauro Bellini, Jaime Andreassa e Maristela Chiappin, pela parceria e por estarem lado a lado comigo nesta jornada em prol do desenvolvimento de Caxias e região. Vocês são ótimos companheiros e juntos somos mais fortes. Agradecer às empresas associadas, razão de existir da SIC. Suas demandas são a nossa bússola e o nosso norte. E é por vocês que lutamos, reivindicamos e planejamos nossas ações. Por fim, agradecer à comunidade de Caxias do Sul, que nos legou o sentimento de pertencer, a história de trabalho, determinação e fé da nossa gente nos motiva a seguir em frente, a seguir nos preparando para os próximos desafios. O objetivo é seguir firmes na missão de liderar e representar a classe empresarial, fortalecendo o ambiente de negócios, o desenvolvimento e a competitividade de Caxias e região. Parabéns, Caxias do Sul. Parabéns a todos nós. Parabéns, SIC Caxias. Ótima reunião a todos. Passo, nesse momento, então, a palavra à nossa convidada. Bem-vinda, Herédia. Agradeço o convite na pessoa do presidente Vanier Gasparim para falar de um tema que é tão importante, que é a história da SIC e a história da nossa cidade. Nós vamos ver que a SIC sempre foi uma instituição que fomentou o desenvolvimento econômico do município de Caxias, integrando a região e integrando ao país. Desde o seu nascimento, estimulou a defesa do sistema produtivo,
voltado para o crescimento econômico na busca de infraestrutura que assegurasse as condições necessárias para promover esse desenvolvimento. 120 anos é uma história, é uma rica história. E para podermos acompanhar essa viagem que eu convido-os a fazer comigo, eu dividi essa em vários períodos para mostrar como a entidade foi enfrentando e foi construindo essa estrada que gera e desenvolve a cidade e, ao mesmo tempo, fortalece a representação da classe empresarial. Em cada um desses períodos, desde 1901, a SIC fez a sua história. E nós vamos ver que essa história, né, construída no sentido de defesa dos interesses dos comerciantes, dos produtores rurais e dos dirigentes das indústrias, sempre o fez em nome de um desenvolvimento econômico. A luta pela infraestrutura vai aparecer em todos os momentos dessa história. O nascimento da Associação dos Comerciantes reúne os interesses da cidade, marcados por vários segmentos. Nós começamos com os comerciantes, os pequenos produtores rurais e os dirigentes das pequenas indústrias. As lutas giravam em torno da defesa dos produtos que caracterizavam a economia da região. Entre eles, cito a defesa do vinho, um dos primeiros ciclos fortes da economia caxiense que caracterizaram esse período e mostram como os comerciantes que deram origem a essa associação lutaram em defesa desse produto, na construção de estradas, na construção de pontes, na relação dos preços no mercado, na busca em relação à energia e estrutura sanitária. E essa luta foi uma luta detalhada, né? Inclusive para mostrar e colocar o próprio produto no mercado nacional. Nós vamos encontrar nessa história a organização da cidade. E eu diria que as primeiras brigas, os primeiros conflitos foi organizando a cidade, organizando o comércio, né? Definindo como funcionariam as instituições, em que períodos trabalhariam, como seria a questão do crédito, a questão dos mascates, que era uma das discussões muito fortes que os comerciantes faziam, e a relação com os caixeiros viajantes, aqueles que traziam os produtos de fora e aqueles que levavam os produtos da própria região. Nós vamos ver que a história da entidade, ela é uma história de conquistas, né? A chegada da ferrovia, a chegada da energia elétrica, da telefonia. E quando isso acontece, em 1910, a própria vila se transforma em cidade. Muitos são os motivos de comemoração. 1910, quando é inaugurada a aviação férrea, vamos ver muitas questões de transporte das mercadorias, mas não só o transporte de carga, também o transporte de passageiros, né? Nós vamos ver que a entidade sempre lutou para avançar nessa questão. Eu trouxe aqui uma citação do Ottoni Minghelli, quando tenta a luta por 3 noturnos para a cidade, que pudessem fazer o percurso até a capital, que pudessem levar as nossas mercadorias ao mercado. E vamos ver que é nesse prédio, em 1901, na Sociedade Príncipe de Nápoles, que os comerciantes fazem nascer a associação. Uma associação que sempre teve muito vigor, e esse vigor se manifestou na luta pela infraestrutura, como eu já disse, em relação à melhoria das condições de trabalho, seja da classe rural, seja da classe comercial, seja da classe industrial. Aqui eu queria chamar a atenção que essa história mostra que o município sempre acompanhou as mudanças no modelo de desenvolvimento clássico, ou seja, teve ciclos
caracterizados pelas atividades extrativas, teve ciclos voltados para a questão comercial, industrial e chegou na oferta de serviços. E em 1930, 1950, eu chamaria o ciclo que se caracterizaria pela metrópole do vinho, a metrópole industrial. Nós vamos ver que, a partir do governo Vargas, nós vamos ter um crescimento das indústrias tradicionais, marcadas por indústrias de produtos naturais, até chegarmos na indústria dinâmica, moderna, que vai se construir na cidade. E, nesse sentido, o crescimento dessas indústrias tradicionais vai fomentar, né, o crescimento de atividades e a busca da própria capacidade produtiva que se instala na nossa região, seja no comércio, seja na indústria. À medida que as nossas indústrias crescem, é necessária energia elétrica, é necessário transportes, é necessário lutar pela construção de usinas, de estradas, de comunicação. Nós vamos ter nessa história muitas disputas e vamos ver que algumas indústrias permanecem na região e outras são obrigadas a sair. É o caso da metalúrgica Rossi e é o caso da metalúrgica Abramo Ebele, que permanece na região e vai gerar um desenvolvimento muito importante na questão industrial. Traria o exemplo da construção da Estrada Federal, a BR-116, que é uma luta que a Associação Comercial vai fazer junto à Prefeitura Municipal de Caxias do Sul e a conquista da inclusão desse traçado no nosso município. E, nesse sentido, os comerciantes e os industriários conseguem criar feiras agroindustriais que vão mostrar o potencial da nossa indústria. A Festa da Uva, que se inaugura em 1931, é um exemplo dessa construção econômica. A cidade abriga uma feira forte, que se mantém no tempo e que mostra o potencial da economia da região. E, nesse sentido, quando cresce a questão da indústria, vamos ter uma série de lutas pela própria infraestrutura. Eu trago aqui o exemplo da construção do aeroporto municipal no final dos anos 30, no bairro Cinquentenário, ou seja, hoje seria o centro da cidade, onde esse início das obras mostra, né, toda uma luta novamente do comércio e da indústria para o crescimento do município. E queria, antes de passar para o outro período, chamar a atenção que desde 1931 a luta pelas estradas, né, a estrada de Torres, que integraria o nosso município ao litoral, ela foi uma conquista levada e carregada por muitas gestões. Então, de 1931 até o traçado ser realmente efetivado no governo de Euclides Triquez, em 1972, e mais tarde inaugurada na gestão de Germano Rigoto, nós vamos ver, né, toda essa caminhada vinculada à busca de infraestrutura necessária para grandes negócios. E não poderia deixar de citar a formação da mão de obra. Caxias é escolhida nos anos 40 como um dos lugares para a instalação de uma escola de educação profissional. Nosso Senai, o Senai Nilo Peçanha, que teve um papel fundamental na formação das lideranças, na formação de empresários e na formação da mão de obra da região. 1944 é instalada aqui na cidade a Escola Nilo Peçanha. E ela vai desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento industrial. E, nesse sentido, ainda temos a Rádio Caxias, que vai ser um sinal de modernização, que leva a comunicação para os habitantes de toda a região, e também a ampliação
da energia elétrica, que é uma luta contínua da classe empresarial no sentido de abastecimento, principalmente vinculado à importância da indústria que cresce nesse período. E vamos chegando, então, nos anos 50. Nos anos 50 aos anos 70, a classe empresarial vai se dividir. Nós vamos ter a classe, a associação comercial vai ficar responsável pelo comércio e os empresários da indústria vão se filiar a uma nova forma de representação, que é a Delegacia do Centro de Indústria Fabril, 1951. Então, nesse ano, 1951, nós temos uma divisão da Associação dos Comerciantes em relação à classe industrial, mas isso praticamente não vai durar muito tempo, esse ciclo. Em 1963, a própria Associação Comercial vai trazer muitos empresários de volta e vai se chamar Associação Comercial e Industrial de Caxias do Sul. Então, nós vamos ter nesse período uma divisão da classe econômica e vamos avançar no sentido das indústrias, cada qual representando seus interesses. E eu não poderia deixar de chamar a atenção nesse percurso histórico do papel da nossa universidade. A nossa universidade vai ter um papel fundamental na construção do desenvolvimento econômico, na formação dos profissionais liberais, na organização da pesquisa, que vai ser fundamental para o desenvolvimento de toda a região. Então, em 1967, é fundada a Universidade de Caxias do Sul, uma universidade comunitária que tem um papel decisivo na formação e no desenvolvimento econômico da nossa região. E chegamos nos anos 70, quando nasce a SIC. Né? A SIC nasce novamente dessa fusão que havia ocorrido entre a Associação Comercial e Industrial e o Centro de Indústria Fabril. Nós vamos ter, numa assembleia que é histórica, em 1973, a reunião, então, dessas duas entidades que formarão a Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul. Paulo Bellini comandava o Centro de Indústria Fabril na época e Edemir Zatti comandava a Associação Comercial e Industrial de Caxias do Sul. E como essa entidade se funde, reunindo forças empresariais, o sonho de ter a sua sede própria vai ser realizado. E nesse momento também é muito importante na cidade a discussão da construção do distrito industrial. Os empresários não têm uma posição única. Muitos gostariam que o distrito industrial permanecesse na saída de Caxias, vinculada à BR-116, e outros à RS-122. E nós vamos ver que essas discussões, elas vão ser resolvidas e vão ser discutidas com toda a classe empresarial na gestão de Raul Randon, quando são feitos seminários onde buscam soluções para a cidade. Nesse sentido, a SIC tem um papel fundamental de integrar a classe empresarial à prefeitura, aos interesses comunitários que representa. Muito importante nessa década é a transformação do Parque Industrial em área metalmecânica do estado do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, eu diria que no governo Simval Guazelli, essa área metalmecânica adquire, né, essa classificação por luta empresarial e consegue uma série de estímulos que permite ampliar o setor. Em 1990, 2000, a SIC se moderniza. Se moderniza como? Por meio da mudança dos estatutos, ela adiciona os serviços à sua estrutura organizativa.
E nesse sentido, então, ela começa um papel muito importante na forma de ampliar a discussão da competitividade e qualificar o parque industrial. E aqui nós vamos ver, então, a busca pelo Centro Tecnológico da Mecatrônica, que vai ser fundamental também na questão de atualizar tecnologicamente o parque industrial, e mais tarde a questão da autotrônica dentro da formação desses centros tecnológicos que a cidade abriga até hoje. Então, nós já tínhamos o Nilo Peçanha, a Universidade de Caxias do Sul, a questão da mecatrônica, a questão da autotrônica e, no fundo, a formação de centro tecnológico que a cidade abriga. Ainda nos anos 90, a SIC se qualifica com um sistema de qualidade, cria o Conselho da Mulher Empresária, não podemos esquecer, as mulheres começam a ter um papel muito importante que elas já tinham antes, mas com um espaço dentro da própria associação, e a SIC começa a nortear por meio de reuniões, palestras, cursos, seus associados em busca de soluções para as crises que vão se instalar no nosso país. E começamos esse novo ciclo nos anos 2000, né, quando a SIC luta continuamente pela busca de melhorias na infraestrutura, participa de uma série de ações em relação à questão da própria infraestrutura e vai mapeando as possibilidades e ações que são necessárias para concorrer e competir as micro e pequenas empresas, seja colaborando nas condições de competitividade das grandes empresas. E nesse sentido, queria chamar a atenção do programa de arranjos produtivos, que sempre foi muito importante em relação aos setores econômicos, dizendo também da atuação dos sindicatos patronais junto à entidade, que sempre qualificaram uma série de serviços, e uma das últimas lutas, a questão do aeroporto como um marco de desenvolvimento de Caxias e da região nas demandas econômicas vinculadas a todos os setores, né, mas principalmente à indústria e aos serviços. Diria que a SIC participou de uma forma essencial na discussão do plano diretor e nos eixos aos quais esse plano está assentando, atendendo às questões vinculadas aos novos contextos. Né? Os novos contextos, nós sabemos que não é fácil, mas nós vemos que estamos dando conta, principalmente agora no período da pandemia, daquilo que tem se apresentado e aos quais nós estamos respondendo. Então, eu gostaria de deixar esse registro, né, no sentido de trazer para vocês esse percurso e colocar também a discussão para podermos ver todos esses aspectos importantes, né, que acontecem e estão acontecendo na nossa história. Muito obrigado de coração, Vânia, por esta aula, né, de história, mas que na verdade é uma história viva, que continua dia após dia, ou seja, Caxias, talvez Caxias seja Caxias graças à atuação desses pequenos comerciantes que lá atrás saíram da sua estrutura empresarial e começaram a reivindicar para o outro, né? Eu acho que isso é importante, né? Papel fundamental das lideranças. Mas eu queria colocar que, então, algumas pessoas estão nos ouvindo nesse momento, né? O presidente do Deliberativo, o Emir Alves, que está aqui comigo, a Idalice Manchini, presidente de loja, diretores, né? O Milton Colatti, o nosso ex-presidente, o deputado estadual Nerio Carteiro, o Marcos Preto, que é o nosso presidente, delegado do CRA aqui em Caxias do Sul, o Emerson Paixão, que é o presidente do SESCOM, Caixeiro Viajante, né, o nosso representante, né, dos Caixeiro Viajante, o Ângelo Tonedo, Convênio Birô de Caxias. Nós temos diretamente de Roma, eu não sabia, a Thaís Luquezzi, né, está nos ouvindo de Roma, né, eu acho que isso é importante, nós colocarmos novos tempos, né, professora?
o Dagoberto Godoy, sempre o ex-presidente do nosso Conselho Superior, a Luciana Stelo do SESC, que faz um papel fundamental também, não só o Senai, mas todo o Sistema S, né? O nosso querido Renato Corso, presidente da CDL também, né? A Fúvia Stede Gazola, que é a nossa vice-presidente do Conselho Superior, o Davi Randão, presidente do Conselho Superior, o nosso vice, o Mauro, o Jame e a Maristela, e também todos que estão nos vindo nesse momento, né? Nós devíamos estar com a nossa sala lotada, com 450 pessoas, mas é a história, né? Saber que lá em 1917, 16, a 19, acho que foi, também tivemos um momento que nós usamos máscara, né, professora? Mas eu queria colocar para uma colocação, acho que é muito importante. Nós tivemos fatos históricos, e eu acho que isso muda toda a história de Caxias. Primeiramente, me parece que foi a instalação do Senai em Caxias. Mas, num segundo momento também, a maioria ainda está nas empresas, o primeiro curso de engenharia mecânica da nossa UX. O que representou isso, né? Porque eu fiz um pequeno levantamento há pouco tempo atrás. A maioria dessa primeira turma se formou em Caxias do Sul, trabalhou em Caxias, e a maioria foi bem sucedida. O que representa esse tripé? A cidade, a SIC e a nossa universidade, com a formação desses primeiros engenheiros mecânicos? Eu diria que é uma excelente observação em relação a como foi feito o crescimento da formação da mão de obra da cidade. Nós vamos ver que o Senai é escolhido, é a primeira escola do interior que vai acontecer no Brasil em relação a esse interesse vinculado a indústrias, porque para poder ter escola tinha que ter indústrias, já tinha que ter uma capacidade instalada para poder atender a essa questão. E o Senai vem e forma essas lideranças que mais tarde vão também fazer parte, vão se formar na Universidade de Caxias do Sul. Nós vamos ver que esses cursos iniciais do Senai, eles têm a ver depois com o curso de engenharia mecânica da universidade, né? Nos anos 70, a universidade começa a crescer, ela vai ter um papel fundamental no desenvolvimento econômico da região, porque não é apenas, eu acho que isso é importante, Vanir, não é apenas a formação profissional, mas é a questão da formação da mentalidade, é a questão da pesquisa, é a possibilidade da discussão dos problemas num viés que sai muitas vezes apenas da experiência e vai para a questão da ciência. Eu diria que a universidade teve um papel decisório nesse processo, e ela depois encampa uma série de questões vinculadas, inclusive, ao avanço tecnológico, quando no próprio terreno da universidade vai se instalar a mecatrônica, depois a questão da autotrônica. Isso significa que a cidade tem hoje à disposição esses centros tecnológicos que fazem a diferença para quem abriga um parque industrial. Então, eu diria que esse tripé é importante, mas, ao mesmo tempo, o que mostra? Que foram instituições ativas, né, que pensaram esse futuro. E a luta empresarial ela aconteceu o tempo inteiro. Nós vamos ver lá desde 1901, depois na questão da chegada do trem, na construção da cidade, na questão da energia elétrica, na telefonia, na busca do abastecimento da água. E para cada período, essa infraestrutura vai se modernizando e vai incluindo novos elementos, o que significa que ela nunca parou de lutar, e essa é uma luta contínua que tu bem sabes, né, dirigindo e presidindo nesse momento essa entidade, como essa luta é contínua hoje em relação à questão da necessidade da água, do aeroporto, do espaço, pelo próprio questão do plano diretor, de pensar novos contextos no sentido de segmentos para dar conta, inclusive das crises, para superá-las e buscar alternativas que deem ao empresariado, né, soluções para aqueles problemas que muitas vezes sozinhos é difícil de visualizar. A uva, né, como se conhece, ela nasceu numa crise, né, ou seja,
para inclusive escoar a produção. Mas de 4 em 4 anos, né, nós temos que, de alguma forma, ter uma festa da uva, e não praticamente só parou na época da guerra, né? Mas o que ela ajudou também, porque os ciúmes controlados, ou seja, de 4 em 4 anos, eu como industrial ou como produtor, eu tinha que mostrar o melhor de mim, ou seja, eu tinha que expor essa máquina, expor esse produto, né, nos pavilhões, ou ali onde é que era a antiga onde é a atual prefeitura, ou a antiga prefeitura, mas também, de alguma forma, mesmo hoje, a senhora indo em muitas indústrias, muito comércio, se tem lá na entrada uma foto, né, da festa da uva, lançamento de produto e a foto de um presidente, ou seja, a maioria da vinda, não do presidente, mas da presidência da República para Caxias do Sul, tem a ver com a festa da uva. O que a festa da uva trouxe de bom, né? Eu falo dos ciúmes controlados, mas talvez a inveja controlada, mas eu acho que esse desafio de 4 em 4 anos é quase da Expo Inter, né? De você ter o melhor animal para expor. Isso ajudou Caxias? Como é que a senhora vê numa pedagogia, ou seja, historicamente, né? Porque são fatos que às vezes a gente perde no tempo, e qual é a importância, né? Eu mesmo hoje na Festa da Uva, a importância de nós continuarmos com alguns legados, né? Que são preponderantes para a nossa história. O exemplo agora com o grafeno, sexta-feira que vem, a vinda da presidência da República para Caxias do Sul, a importância disso para o desenvolvimento de Caxias do Sul. Eu diria que quando foi criada a ideia da Festa da Uva, em 1930, a primeira Festa da Uva foi em 1931, o que ela representava? Os comerciantes e os produtores de vinho tinham, desde o início do século, 1901, experiências de expor em feiras, principalmente na capital do estado. Quando eles expunham seus produtos, isso ampliava os negócios, o produto saía da casa para ir praticamente para os mercados. Eu acho que essa experiência da feira, que é criada, e ela não é uma feira apenas de produtos agro, mas ela também já apresenta os produtos industriais da época, ela mostra para o mundo, eu não diria que é só para a região, o potencial das empresas instaladas na região. Claro que era um desafio organizar cada edição da festa, isso sempre é. Nós vamos ver que, inclusive, as primeiras festas, a primeira festa foi dentro de um clube, acho que foi o Clube Juvenil, a segunda já é na praça, e a terceira nós já vamos ver essa questão da construção do pavilhão, o apoio da classe empresarial nessa exposição, e é bem como tu dizes, Ivania, expor aquilo que nós temos de melhor, saber expor, né? Mostrar esse potencial, buscar essas alternativas para a venda dos produtos. E a Festa da Uva sempre teve esse papel. E aí vem essa questão do diálogo com os setores públicos, né? Nós vamos ver que Caxias, historicamente, sempre dialogou com todos os setores nas 3 esferas, seja municipal, seja estadual, seja nacional. Nós tivemos a presença de vários presidentes na Festa da Uva, no sentido de apoio, né? Mas eu diria que a primeira festa, nós temos que lembrar que nós tínhamos um presidente gaúcho, né? Que é o Getúlio Vargas, que vai estimular muito essa passagem da indústria tradicional para a indústria dinâmica moderna. Nós vamos ter, durante toda a gestão do Vargas, a primeira ali de 1930 a 1945, muito apoio, mas na segunda fase, quando começa 49, 50, nós vamos ter depois a inauguração do Monumento Nacional Imigrante, vamos ter sempre uma conversa muito próxima com o governo federal. E vamos perceber isso em várias instâncias, nas ações que são comandadas pela SIC, né, no sentido, inclusive,
de ampliação da capacidade industrial. E a cidade sempre teve um papel muito importante no sentido de estar no mercado nacional. Nós vamos ver, como tu falaste, que no período que não teve a festa da uva, mas a indústria teve muito presente, que no período da guerra, muitas indústrias de Caxias foram declaradas de interesse nacional, colaborando diretamente com o desenvolvimento econômico do país. O caso da metalurgia, o caso da indústria de alimentos, o caso da indústria têxtil, né, o caso de Galópolis, servindo praticamente os interesses da nação. Então, nós vamos ver que essa história, a história da cidade tem a ver com a história da SIC, elas não se desmembram, elas ocorrem juntas, né? E elas se beneficiam dessa caminhada simultânea. Eu tenho colocado, acho que a cultura de expor, né, a cultura de participar, o pertencimento. Eu tenho falado com a senhora, às vezes, se nós pegarmos as grandes empresas ou as pessoas de sucesso, dependendo do tamanho da empresa, eu tenho colocado que, dependendo do setor, se você tem 2 colaboradores, você é uma grande empresa. E alguns setores, se você tiver 2.000 funcionários, você é uma pequena empresa, né, porque no segmento. Mas a maioria das pessoas de sucesso foi depois de uma viagem, né? Ou seja, vamos dar os 2 exemplos, né? Que é histórico. Randão, depois de uma viagem para a Itália. Ele volta todo animado, o Paulo Bellini volta do Japão, né? E traz a qualidade, mas nós temos a Grendene também, que foi uma visita à Itália, mas todos eles, de alguma forma, eu acho que isso é um ensinamento também, as oportunidades normalmente estão fora da empresa e não propriamente atrás do balcão. Acho que essa colocação é muito importante. Mas quando a senhora fala em diálogo, às vezes o diálogo é meio ríspido, né? Ou seja, o papel da entidade é poder falar o que às vezes o empresário sozinho não pode, né, professor? Ou seja, a participação, e aqui eu comentava antes também, nós temos aqui, por exemplo, o grande exemplo do Sicredi, completando 119 anos esse ano também. Nós somos a Serra Gaúcha, tem a ver também, talvez, né, professora, com uma das melhores reformas agrárias do mundo que nós tivemos, né, onde foi vendido a terra e o agricultor, com a sua pequena propriedade, ele precisava trabalhar em conjunto, né? A senhora acha que essa reforma agrária tem a ver também com o surgimento depois da SIC, mas de cooperativas de vinho, cooperativa do trigo, cooperativa de madeira, que realmente a madeira foi muito importante, né? Toda a nossa indústria de base, a começar pela Randão, ela nasce, né? Porque o caminhão ao descer não parava, né? Ou seja, morria mais gente na descida que na subida com os caminhões. Mas toda a indústria tem a ver com o ciclo da madeira também na nossa região. Qual o papel, então, essa reforma agrária inicial que nós tivemos, que foi a primeira reforma que realmente o agricultor teve que pagar a sua terra, né? Isso tem a ver. E também eu queria complementar a pergunta, a senhora falou no início, né, que a associação nasce para valorizar o produto agrícola, ou seja, para dar valor. Mas nós não precisamos ainda lutar para que o nosso interior tenha realmente não só preço e produção, mas também produtos de valor? É muito bem colocada a questão da ocupação desse território. Nós vamos ver que essa região, a encosta, né, superior do Nordeste, ela nasce de uma política imperial que tinha interesse de ocupar a terra e desenvolver núcleos coloniais agrícolas, né? Ela nasce com essa intenção. E eu diria que esses imigrantes que se instalam aqui, eles são muito mais rápidos, eles não permanecem na questão agrícola, começam a desenvolver produtos artesanais que vão facilitar e vão depois se especializar para serem os embriões, né, da pequena indústria, por meio de oficinas, por meio do artesanato. Mas entrando bem nessa tua colocação, eu diria que sempre esteve presente nessa região o espírito associativo. Eu acho que é o espírito associativo que garante que haja essa transformação de cada ciclo tendo seu papel importante, não desmerecendo o ciclo seguinte. Tá? Nós vamos ver que as primeiras atividades extrativas, que vai gerar a questão
das cooperativas madeireiras, que são fundamentais na nossa região. Eles são promotores, nós vamos ter vários desses comerciantes, né, que vão, inclusive, dirigir indústrias depois da madeira, né, que vão estar presentes na história da entidade, né? Seja lá atrás o Arizate Oliva com a Industrial Madeireira, né? As diversas madeireiras que vão ter na cidade representam um ciclo. E esses ciclos, eles se complementam. Não é que um ciclo, quando ele começa a perder todo aquele entusiasmo, ele termina com o outro, né? Não, eles se integram e eles se complementam. Então, o ciclo da vinicultura, eu acho que foi muito importante. Caxias, até os anos 40, ela tem uma exportação de vinhos muito forte em relação à questão da economia, mas isso é desde o começo, né? O próprio Júlio de Castilhos, quando vai chamar a região aqui, a pérola das colônias, ele já pressupunha, né, essa riqueza que a região era marcada. Então, eu diria que sim, eu acho que essa articulação do setor agrícola, ainda hoje, Caxias tem uma produção hortigranjeira muito forte no estado, né? Ela pode ampliar muito essa questão de produtos, valorizando aquilo que ela faz, mas eu diria assim que ela sempre trabalhou integrado e ela tem como marca esse espírito associativo, tá? E eu acho que é isso que é um dos elementos que garante esse sucesso nessa relação de ter acompanhado o desenvolvimento clássico, né? Ou seja, começar lá com a extração, depois ir para a agricultura, desenvolver, ser sede do comércio colonial, né? Ela se torna a sede da colônia, depois ela avança na questão da pequena indústria, vai para a grande indústria e chega como polo de serviços, né? Tanto na questão da modernização, da qualidade, questão mesmo da informática. Então, a própria história da SIC mostra esse percurso, e eu diria que é uma viagem histórica exitosa, ela mostra esses feitos, né? Porque ela é cheia de conquistas, mas de transformações, e nesse sentido a classe empresarial teve um papel fundamental nesse desenvolvimento. Não faz muitos anos, né, que a SIC incorpora também o serviço, né, que é um crescimento ao natural, e hoje praticamente a maioria das empresas que abriram principalmente nessa pandemia foram da área do serviço. Que bom, mas eu não posso deixar de ler algumas colocações. Primeiro, a Thaisa Lucchesi, de Roma, ela agradece a professora Vânia porque foi sua professora, né? E hoje ela está como professora de língua portuguesa na Universidade Roma Tri. Vamos lá, três. Que bom, né? Como é que é? Pés na região e olhos no mundo, né? Que bom, né? O Moza, nosso querido professor, também dá os parabéns à SIC e à professora. O Renato Corso, excelente palestra. Nós temos aqui a Cecília Pós, também dando os parabéns. O Juliano Flores, né, que também, com as suas reportagens, guarda a memória. E lembrar, né, que a história se repete, né, professora? Parabéns à SIC, principalmente pelos 120 anos. O professor Flávio Copelli também, colega de faculdade, que maravilha. Nós temos aqui a Ciandra Gadio, quanta riqueza em história, conhecimento e legado. O Tiago Tessari, parabéns à SIC. Nós temos o Luiz Tomazoni também, quero parabenizar a SIC e principalmente a professora Vânia. A Franciele Gasparim, parabéns à SIC, parabéns aos 120 anos. A Denise Galho também, sempre nossa diretora, dando os parabéns, principalmente para a professora, o Milton Colatti, nosso eterno presidente, ex-presidente, parabéns à SIC, né, e a própria SIC esteve em Roma, na Embaixada do Brasil, em 2008, apresentando os produtos de Caxias, né, então, bateu o tambor. A Laura... 2008, Caxias foi a cidade da cultura, né, a capital que da bom. cultura. E assim, Ângela, a Agta Tonieto, a Maria Helena Seibem, a Luísa Caon, o Emir da Silva, Alves da Silva, tantos outros, né? Eu ficaria lendo quase toda a tarde aqui.
Mas eu queria, de coração, então, agradecer toda essa história e lembrar que essa história não parou, né? Ela continua viva, a senhora está ouvindo, inclusive, essa diretoria, e novamente, nós precisamos, ela é uma história, e semana passada o nosso palestrante, o Sérgio, ele colocou, né, a importância, principalmente dos empresários, participarem das suas associações, né? Porque, afinal de contas, isso você não encontra nos livros, né? Essa é as forças vivas. Professora, suas considerações finais? Eu queria, então, cantar junto com vocês o parabéns a você, né? 120 anos com uma instituição forte, que continua realizando feitos, que tem associados e ajuda-os a mapear e sinalizar as questões importantes do período, desejar sucesso no sentido dessa caminhada próspera. E eu acho que sempre é importante, né, estar conversando com a cidade. A cidade, ela é o lugar onde nós, esse espaço onde nós moramos, né, e ela se beneficia quando ela tem instituições fortes. Então, nós vimos nessa história tantas instituições que ajudaram, né, a construção da cidade, tanto quanto a SIC, a nossa universidade, o Senai, a própria forma de organização, eu diria os sindicatos, né, como tem colaborado na atualização também, na capacitação da classe trabalhadora. Então, parabéns. Eu acho que temos que cantar juntos, né, o parabéns a você. Uma pergunta antes, mas eu acho que o papel da SIC na criação da nossa universidade, na verdade a SIC hoje tem 2 assentos na fundação, exatamente porque lá atrás, né, tanto a Associação Comercial como a Associação Industrial apoiaram, né, inclusive cotizando junto com os empresários da época, né, para o fortalecimento. E naquele momento muitos abriram a mão, né, tirar os seus vestais em nome de uma instituição maior, né, tanto o Hospital Virvi Ramos, né, com sua humildade, a Mitra Diocesana, né, nós pegamos aqui o governo municipal, estadual e federal. Até a próxima segunda-feira, boa semana a todos, muito obrigado.